Olá, meus amigos e irmãos. Vamos dar sequência a esses blocos sobre a oração. Semana passada, no último encontro, nós conversávamos sobre os pré-requisitos necessários para a oração dar frutos. Aquelas 3 pilares, vocês devem se lembrar: humildade, confiança, perseverança. Hoje nós vamos falar sobre como sustentar essa perseverança, essa confiança. E nós vamos ver a importância da escuta e meditação da palavra, que é o que nós vamos falar hoje. Vamos pedir a luz de Deus para que tudo transcorra segundo a sua santa vontade. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo o que realizarmos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, a palavra de Deus. A oração com a palavra de Deus. Eu começo lendo para vocês, lá no Antigo Testamento, o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que vai nos dizer assim: Deus falando para ele: traze sempre na boca as palavras desse livro da lei, medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Meus queridos, o conselho que Deus dá para Josué, para ele trazer sempre na boca as palavras, quer dizer, estar pronto para proclamá-las, mas a necessidade de meditar. Meditar é uma reflexão sobre a palavra de Deus. Quando nós pegamos a Sagrada Escritura, nós podemos fazer 2 coisas com ela: ou estudar, ou rezar com ela. Não é orar? Pode ser orar, rezar, tudo a mesma coisa, tá? Isso não muda. 3 vezes 2, 2 vezes 3 vai dar meia dúzia. Então, estudo. O estudo é por onde Josué estava, o que estava acontecendo naquela época, quem que ele enfrentou, quais foram as dificuldades que eles passaram. O estudo, por exemplo, também no Evangelho. Por que Jesus chegou a ser condenado? Aí a gente começa a ler, ele começou a enfrentar os poderosos. Teve aquela vez que ele contou aquela parábola lá para os saduceus, que eles ficaram desmoralizados, porque eles não acreditavam na ressurreição, e veio com a história da mulher que casou com tantos homens e quem seria o marido dela. Outra vez ele chegou no templo, fez o chicotinho lá, expulsou todo mundo com autoridade, que os outros ficaram todos lá bravos com ele. Isso é estudar, para a gente chegar a uma conclusão, o porquê das coisas. Meditar é quando nós, tendo acesso à Sagrada Escritura, nós, ao lermos aquele trecho, nós entramos no silêncio interior e entramos em diálogo com Deus. O que essa palavra está me dizendo? O que Deus está querendo me dizer através desse salmo, desse evangelho, dessa passagem de São Paulo? É a reflexão. É você ficar ali no silêncio, não num silêncio distraído, mas num silêncio concentrado na luz divina, em Deus, no amor de Deus, porque Deus é amor. E aquilo que Ele está querendo nos dizer, muitas vezes nós não entendemos. Nós temos que procurar, nas nossas orações seguintes, nos nossos dias, pedir para Deus que Deus nos esclareça. E Ele vai aos poucos nos orientando. Então, a meditação feita em cima da palavra é diferente do estudo. E apenas nós abrir para entender o que se passou naquela época, mas nós não questionamos a palavra, não entramos com ela, em diálogo com ela. A palavra muitas vezes acontece conosco, e isso é muito importante. Ela entra em conflito conosco, porque Deus nos fala uma coisa e às vezes a nossa vida está virada para o outro lado. Nossos pensamentos, nossos costumes estão presos ainda a coisas erradas, a pré-conceitos que nós trazemos pela vida, e a palavra de Deus nos pede uma mudança. Então, quando nós chegamos nesse ponto de meditar, é porque nós estamos começando a ter frutos com a palavra de Deus. E é isso, meus irmãos, que eu dizia no início.
É isso que vai nos ajudar a aumentar em nós a humildade, de saber que sem a orientação da palavra de Deus, na nossa vida, nós corremos o risco de pegar caminhos totalmente diferentes do que Deus tinha planejado para nós. É através da meditação também que nós vamos vendo as promessas de Deus em toda a Bíblia. Hoje mesmo aqui, olha uma aqui. Cuida de fazer tudo o que nele está escrito no livro. Assim, olha a promessa, prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Não foi nem com essa intenção que eu peguei essa leitura, eu peguei aqui falando sobre a meditação. Então, em muitas passagens, sem falar depois nos Salmos, nos Evangelhos, as promessas que nós encontramos de Deus para todos nós. Então, nós vamos vendo que a meditação nos ajuda a controlar o nosso orgulho, a nossa vaidade, fazendo-nos mais humildes, vai nos fortalecendo na confiança e o hábito contínuo, diário, de nós nos aproximarmos da palavra e nessa meditação, vai fazendo em nós também crescer dentro de nós essa perseverança. Então, nós temos a importância de nós entrarmos em sintonia com Deus, e a meditação é essa sintonia. Quando nós ficamos ali naquele silêncio interior, sintonizados em Deus. Sobre a meditação, eu vou dar exemplos para vocês. Eu estou começando um novo bloco nesse canal do YouTube. Já terminamos sobre a fé, falando sobre fé. Esse sobre a oração, a luz da alma. E estou começando já outro, que se chama Rezando com os Salmos. E aí você vai meditar com eles. Ali vocês vão entender melhor o que é, então, se alguém não entendeu alguma coisinha aqui, de maneira prática, meditando com os Salmos. Já vai estar saindo esses dias também, mais esse bloco aí, procurem lá no canal Diácono Rony, Igreja Católica, no YouTube. Ali vocês quiserem, você aciona o sininho ali para quando chegar um novo, vocês já estarem atentos. E fiquem inscritos, para poderem estar mais a par do que está acontecendo no nosso canal. O intuito não é, como muitos canais, de fazer evangelização, pregar o evangelho. Não, nós vamos falar sobre a doutrina, sobre os bons costumes da igreja, que nós aprendemos, vivemos e às vezes não sabemos de onde surgiu, como é que é aquilo que precisa ser corrigido em nós. Então, continuando aqui, tudo isso que foi dito aí, a outra sugestão que eu dou é um local próprio. Nunca fazer isso cada vez num lugar. Faça essa meditação sempre no local, de preferência num horário pré-estabelecido, onde haja silêncio, não só no exterior, em volta da gente, como também a gente possa estar em silêncio interior. Porque se você vai sair 15 para 7 da casa, para poder chegar no trabalho, e você quer fazer isso às 6:30 da manhã, desista. Você não vai conseguir fazer nada. Você vai ler a palavra de Deus, no máximo, mas meditar não vai. Você vai ficar preso ao relógio e não vai conseguir fazer isso. Então, se você tem a intenção, tem que arrumar um horário, e isso daí o essencial é para que seja realmente o silêncio exterior e interior, sem você ter pressa de terminar isso. Quanto tempo, diácono? Quando você achar que seja suficiente. Mas eu recomendo de início não menos do que 10. Porque a leitura do texto nós podemos fazer em 3 minutos, um trechinho, 2, 3. Agora, o diálogo com Deus, a reflexão, isso leva mais tempo. A gente fecha os olhos, a gente respira, a gente pensa em outras passagens da Bíblia e vai dialogando com Deus, para a gente se sustentar para abrir a porta da casa e sair para o dia do trabalho. Tá bom? Vale a pena. Vale a pena. Então não faça de qualquer jeito e em qualquer hora. Tá certo? Aí a gente fala assim, por exemplo, essa oração é uma coisa na minha cabeça, mas Deus ouve, Deus ouve. Deus ouve, Deus sabe, os santos sabem, o anjo da guarda ouve. Você pode falar mentalmente com Deus, não precisa silabar, não precisa abrir os lábios para conversar com Deus. Você pode mentalmente. E essa oração mental é diferente da vocal, que a gente usa a boca. Na verdade, toda oração vocal, ela deve ser também mental. Como assim? Porque a gente não pode rezar uma oração vocal, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio, de decorado e fazendo as coisas que está decorado. Tem que fazer a mente se concentrar. Tá? Então, toda oração vocal deve ser mental. Agora, nem todas mentais necessariamente são vocais. Pode falar com Deus com o lábio mexendo? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas quer dizer que a gente pode só em pensamento conversar com Deus e fazer esse momento de oração. É chamado então de oração mental.
Esse momento é da nossa reflexão e da nossa meditação. Muito bem, às vezes a gente fala assim, puxa vida, mas diácono, às vezes eu leio a Bíblia, eu leio o Evangelho, mas às vezes no final do dia eu já esqueci o que eu li. Acontece, às vezes acontece. Mas tem valor? Tem valor. Se você fez ela de maneira profunda, como foi comentado, acredite, tem valor. Vou contar uma historinha para vocês que eu vi uma vez. Vocês conhecem aquele cesto de palha grande que coloca palha para a galinha botar ovo no sítio? Ele é todo trançado, né? Ele é feito normalmente é feito de sapê, é feito de tiras de palmeiras, é todo trançado, né? Forma seu cesto. E aí joga palha, a galinha bota ovo. Um dia, conta-se uma história, que um discípulo chegou, né? Lá junto a um monastério, um monge. Ele estava passando por lá e falou com o monge: monge, assim assado. Eu falei: eu rezo, mas eu esqueço, eu não consigo lembrar de tudo, eu acho que não tem valor. Eu tenho, mas eu não consigo ter valor. Se você faz de maneira correta, você pode ter esquecido, mas fica fixo lá na sua inconsciência, no seu subconsciente, e você sempre vai ser alimentado por ela. E aí eu, do nada, o moço falou: viu, você está com pressa, não pega esse cesto para mim aqui do lado? Ele está tudo sujo, leve ele naquele riacho para mim e traga com água um pouquinho para molhar aqui a horta para mim. Ele estranhou, falei: mas trazer com água? Ele vai vazar água tudo pelo caminho. Mas eu vou obedecê-lo. Foi, jogou todas as palhas fora, encheu o cesto de água e veio trazendo. O cesto era grande, quando chegou para molhar a horta ali perto do monge, só tinha um pouquinho, só quase nada. Aí eu falei assim: veio muito pouco, pegue mais um. Falei: mas não vem, traga mais um. Foi, e assim foi. Foram 3 vezes. Aí, ele falou: viu, mas eu não estou conseguindo trazer água, não serve para nada. Ele falou: olhe para dentro. Olhou. Como que estava esse cesto na hora que você tirou as palhas? Nossa, estava sujo de cocô de galinha, de esterco de galinha. E agora? Agora está limpo. Falei: então, assim é o poder da palavra de Deus. Mesmo que você não a retenha, como o cesto não reteve a água, ela, ao passar por dentro de nós, ela nos purifica, ela nos ilumina, ela gera vida e libertação dentro de nós, mesmo que você não aguarde depois o que você leu, mas se você fez ela de maneira consciente e meditativa, ela tem esse poder. Assim como a água de limpar aquele cesto das sujeiras do esterco da galinha, mesmo sem ter preso a água ali dentro, assim também nós. Às vezes nós não retemos a palavra, não aguardamos, mas ela já fez o seu efeito dentro de nós. Eu achei muito interessante esse ensinamento, que certa vez eu li isso daí num livro, então achei interessante ser colocado agora também para nós aqui. E tudo isso, meus irmãos, para poder encerrar já esse bloco, nos leva a buscarmos em nossa vida a vivência de uma vida de oração. A vida de oração não é estar em oração o tempo inteiro, andar pela rua rezando, o tempo inteiro com os lábios mexendo, não. É o coração ao alto, é o coração em Deus, é um estar em Deus e com Deus, no trabalho, no comércio, no trânsito, onde nós estivermos. Não estou falando de ficar rezando o tempo inteiro. É esse exercício que a gente vai fazendo de intimidade com Deus, que a gente, mesmo durante o dia, a gente vai sentindo. Em muitos momentos do dia, mesmo sem estar em oração, a gente sente uma presença consoladora, confortadora e protetora de Deus ao nosso lado. Mas para ter essa sensação e essa vida de oração, há necessidade de momentos fortes de oração na nossa vida diariamente. Isso não é a gente só querer sentir Deus e deixar de lado de rezar. Não, é fruto de quem já tem uma caminhada de oração, de busca desse diálogo, dessa amizade, dessa comunhão com Deus. Mas tudo tem um começo, não é verdade? Procurem fazer isso daí. Quanto mais nós fizermos a meditação da palavra, a reflexão, nós vamos vendo que ela vai nos purificando, ela vai nos tornando cada vez mais pertencentes ao nosso Deus. E aí nós vemos que, como de São Paulo, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É bonito, gente. Essas passagens que nós vemos na Sagrada Escritura, todas elas nos ensinam tudo isso, porque essa vida que nós vamos fazendo vai gerando em nós, então, essa santidade que é o que Deus espera de nós, né? Que Cristo pedia: sede santos como o Pai é santo.
porque esse costume diário de rezar, deixar a oração ir nos limpando, nos purificando, vai afastando de nós as nossas fraquezas morais, nossos vícios e pecados e vai nos preenchendo das virtudes cristãs, das virtudes evangélicas, tão necessária para as nossas vidas. E aí a gente aprende a começar a rezar certo, não tentando na nossa oração convencer a Deus do que nós precisamos. Nós, com o tempo, aprendemos que temos que pedir a Deus que nos convença da sua vontade. Mas tudo isso é uma caminhada. Como eu disse, começa com o primeiro passo. E tenham sempre em suas vidas o modelo de oração que nós encontramos no Antigo Testamento, que é a oração de Salomão. Deus aparece para ele, ele ia ser rei de Israel. Peça o que quiseres que eu te darei. O que ele pediu? Sabedoria. É o principal dos 7 dons do Espírito Santo. Deus ficou tão feliz com ele porque a sabedoria é a comunhão com Deus, é a vida em união com Deus. E por que ele queria isso? Para bem governar o povo a favor de Deus. Deus não só o deu isso, como o promoveu ao rei mais famoso da época, o reinado mais rico da terra, e ele é a pessoa mais culta lá do Oriente, porque soube fazer a oração certa, teve a sabedoria para rezar. Tenhamos nós também essa sabedoria de Salomão nas nossas orações. Fiquem com Deus e sob a proteção da Virgem Maria. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.